Fagundes por aqui e hoje a gente vai falar de sétima rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para o jogo que abre essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que é o jogo entre Fluminense e Chapecoense no sábado às 16 horas. Esse jogo aí marca o encontro de duas equipes que vivem momentos bem distintos. O Fluminense está na quinta posição da tabela, vem aí numa sequência muito boa, tem feito bons jogos. Já a Chapecoense está a 1 ponto da zona de rebaixamento, então a situação da Chape não é nada interessante. A única vitória que a Chape conseguiu foi em casa, frente ao Flamengo, quando venceu por 3-2, e fora de casa os resultados da Chapecoense têm sido muito ruins, e acredito que nesse sábado não vai ser diferente. O momento do Fluminense é bem superior à Chapecoense. A Chapecoense tem tido muitas dificuldades, principalmente defensivas. Então, para esse primeiro jogo aí entre Fluminense e Chapecoense, abrindo a sétima rodada, o meu palpite fica na vitória do Fluminense, com odds a 1,60 na casa de apostas Bet365. O segundo palpite é para o jogo que acontece lá no domingo, primeiro jogo do dia, às 11 horas da manhã, e temos um clássico aí nesse confronto entre Paraná e Atlético Paranaense. As duas equipes estão em momentos bem complicados, ambas estão na zona de rebaixamento, então a situação tanto do Paraná quanto do Atlético Paranaense não é nada interessante, embora o Fernando Diniz tenha feito um trabalho diferenciado no Atlético Paranaense, ainda assim a equipe não está conseguindo engrenar e conseguiu apenas uma vitória, enquanto que o Paraná não venceu nenhum jogo ainda nessas 6 rodadas que a gente já teve de Brasileirão. Então a situação de ambas as equipes é muito ruim, principalmente para o Paraná. Comparando aí Paraná contra Atlético Paranaense, a situação do Paraná é muito mais delicada, porque o Paraná tem tido uma dificuldade enorme de criação, tanto que conseguiu aí fazer apenas 3 gols até agora na temporada. Então assim, é muito complicada essa situação do Paraná, principalmente na questão ofensiva. Já o Atlético Paranaense não tem toda essa dificuldade, mas ainda assim, claro, não tem feito jogos muito bons. O Paraná até no último jogo que fez contra o Grêmio conseguiu aí segurar o time do Grêmio e parece que a defesa se ajeitou um pouco, mas a gente não pode ter certeza disso para esse jogo e por isso eu acredito que para esse confronto, mesmo sendo um clássico, quem leva vantagem é o Atlético Paranaense. Por isso, o meu palpite para esse clássico no domingo fica no empate anula aposta a favor do Atlético Paranaense com odds a 1,72 no Bet365. Nessa aposta aí, caso o Atlético Paranaense vença, nós ganhamos a aposta. Caso o Paraná vença, nós perdemos a aposta. E caso o jogo termine empatado, aí nós temos nossa aposta devolvida. E o terceiro e último palpite fica para o jogo entre Internacional e Corinthians, acontecendo às 16 horas lá no domingo. Esse é um duelo bastante esperado, principalmente por parte dos gaúchos, porque o Internacional vive num momento de reconstrução, a equipe vem aí se reconstruindo nessa Série A. No último confronto aí contra a Chapecoense, fugiu de uma possível crise, já que caso perdesse a equipe poderia ir para a zona de rebaixamento, então o Internacional tem esse confronto bem complicado aí contra o Corinthians nesse domingo. A equipe do Inter tem feito bons jogos em casa, não perdeu em casa até agora, então assim, isso já é um ponto bem positivo, enquanto que o Corinthians tem uma vitória, um empate e uma derrota fora de casa. No último jogo aí pela Copa Libertadores, o Corinthians não fez uma boa atuação no segundo tempo, o primeiro tempo até que foi mais ou menos aí contra o Milionários e acabou perdendo por 1-0 esse confronto em casa, mas mesmo assim conseguiu sua vaga no grupo G. E o Corinthians também tem essa questão de mudança de técnico, o Fábio Carille não é mais técnico do Corinthians, então talvez o Corinthians passe por esse momento instável, mas ainda assim tem um elenco muito qualificado, muito bom. Para esse duelo eu acredito em um jogo de poucos gols, justamente porque o Internacional em casa não sofreu um único gol nesses 3 jogos que disputou em casa, enquanto que o Corinthians sofreu apenas 2 gols fora de casa. Então assim, são duas equipes que têm defesas sólidas
que conseguem se defender muito bem. E eu acredito particularmente que pro Internacional um empate seria um resultado já positivo frente ao momento que o Internacional vive. Então, eu acredito que as equipes irão se respeitar em campo e os sistemas defensivos irão funcionar muito bem. Por isso, o meu palpite para Internacional e Corinthians fica no menos de 2,5 gols, com odds a 1,50 na casa de apostas Bet365. E é isso aí, galerinha, esses são os palpites para nossa 7ª rodada acontecendo nesse sábado e domingo. Então nos vemos nos próximos palpites. Um abraço e até mais!